Pronto. Será que Denis vai chegar agora diretamente em Campina Grande? Chegou! Cheguei. Que maravilha! Um dia você estará aqui pessoalmente, viu, Denis? Se Deus quiser. Um dia você estará aqui conosco. Então, rezando para que tudo isso acabe logo, para a gente voltar a dar abraços, aperto de mão, ter vocês aqui. Vai ser muito bom. Mas está chegando, chegará esse dia. Já tomou sua vacina? Primeira dose já. Muito bem, isso é um começo, né? Com E aí, certeza. Denis, o que que você traz para nós hoje como reflexão? Vamos lá. Queridos amigos, boa noite a todos. Ainda bem que teve esse tempinho aí, porque que abertura, né? Duas músicas aí, essa prece, depois essa finalização com essa música. Eu fiquei super emocionado aqui. E tudo muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Esse tema, como você falou, tem de bom ânimo, nada mais oportuno nesses dias, né, do que bom ânimo. Então, nossos agradecimentos iniciais a Deus, nosso Pai, a Jesus por tantos ensinamentos, pela inspiração, pelo seu evangelho, a espiritualidade amiga. Nossos agradecimentos mais uma vez ao Viana de Carvalho pela oportunidade de trabalho e também a você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar depois, que separou um tempinho do seu dia para dedicar aqui a essa reflexão. Então, eu queria chamar a atenção. A primeira música que o grupo tocou, Infinito Bem, eu escutei uma frase que ficou assim. Ela disse: acolhe, Senhor, o meu coração, renova-me mais uma vez. E aí tudo a ver com a nossa reflexão de hoje. E depois Que bom. súplicas a Jesus, né? Que é um marco assim que emociona muito. Então, Infinito Bem, muito obrigado também por essa abertura tão maravilhosa, né? E falando sobre o nosso tema de hoje, eu gosto muito de ressaltar a importância de a gente falar sobre, de a gente conversar das nossas exposições sobre aquilo que a gente está, pelo menos, tentando vivenciar, né? Se esforçando para isso. Então, ter bom ânimo mesmo em tempos tão difíceis, em dias tão desafiadores, né? E uma frase incrível como a de Jesus, o conforto da mensagem de Jesus ao dizer aos seus discípulos, lá em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E que promessa maravilhosa, né? Que Jesus nos acolheu, confia em nós, continua nos acolhendo e acredita em nós. Então é uma injeção de ânimo, uma injeção de confiança para quem está com desânimo, perdendo o prazer pela vida por algum motivo. E dentre tantos motivos, a gente tem, por exemplo, dificuldades em relacionamento, dificuldades financeiras, criminalidade, corrupção, doenças e nesse momento especialmente, né, essas doenças, a doença, a Covid também e tantas outras, porque a gente fala das mortes de Covid, né? Eu falei na nossa última conversa, né, sobre a quantidade, mas tem tantas outras pessoas aí que estão também desencarnando, né, por doenças que são outras doenças que não a Covid, né? E aí eu costumo lembrar que toda pessoa é uma história espiritual, né? A gente costuma muito focar nessa história, nessa nossa encarnação, mas a gente passa por dificuldades e tem um motivo. E aí a gente precisa analisar quais são as nossas reações em relação às dificuldades que a gente passa. Né? Então, tem um caso que eu escutei certa feita de uma trabalhadora lá de Pernambuco e ela falava que estava num trabalho, daqueles trabalhos social, de sopão, né? Num refeitório. E a gente sabe, a gente que trabalha com esse tipo de atividade, que muitas daquelas pessoas que frequentam ali não têm bons modos, não tem aquela questão de falar baixo, né? E também quando junta muita gente, naturalmente fica aquele barulho bem alto, né? E aí a gente tem que tentar ir tentando controlar, amenizar um pouco. Mas aí a trabalhadora, ela começou a se exaltar muito, a ficar nervosa, e aí deu um grito lá, né? Deu um esporro lá muito grande. E aí outra trabalhadora, o médium que estava lá próximo a ela, disse, não grite, né? E recebeu, né? A mensagem do Espírito disse, não grites. Você não sabe o motivo pelo qual você está aqui servindo a essas pessoas. Né? Então, aquele choque de realidade, porque muitas vezes quando a gente está servindo, a gente acha que está numa condição melhor.
E muitas vezes a gente está necessitando daquele trabalho e muitas vezes a gente suplicou pela oportunidade daquele trabalho, né? Então, Exatamente. a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Onde nós estamos, por que nós estamos. Nossos olhos são muito imperfeitos ainda para reconhecer isso, mas a gente precisa ficar atento a essas lições. Tem o caso de Raul Teixeira, que ele estava indo para uma palestra numa cidade, e ele para, antes de ir para a palestra, num semáforo, numa avenida, para ir para o restaurante, almoçar. E tem uma placa com o nome Avenida Tal, né, o nome de um político lá. E próximo àquela placa tem uma pessoa catando lixo, separando o lixo mais sujo do menos sujo para se alimentar. E ele fica extremamente incomodado com aquela cena, né, querendo fazer alguma coisa na avenida, vai embora para o restaurante e chega lá no restaurante e fica com aquilo na cabeça, né? Então, será que eu posso fazer alguma coisa? Se eu podia fazer alguma coisa, e fica. E vem o mentor e diz que ele não se preocupe, que na verdade aquela pessoa que está ali é a pessoa que, em encarnação passada, ela deu nome ao político que estava naquela placa. E que muito usurpou da sociedade, né? Então, não por acaso estava ali e estava ainda num sentimento de revolta tão grande que, mesmo que ele fosse, não aceitaria ajuda. Então, fizesse as suas orações e seguisse, né? Eu, certa feita, li uma frase no Instagram, né, que Instagram tem coisas muito boas também, né? Tem coisas que não são tão boas, mas tem coisas que são muito boas e cabe a gente selecionar, né, e direcionar os nossos olhos para isso. A frase dizia: não devolva ao mundo a dor que você sentiu, né? Não devolva ao mundo a dor que você sentiu. Então, se eu sinto essa dor, se eu passo por essa provação, é algo pedagógico para mim, eu preciso aprender. E eu não posso levar essa dor para outras pessoas, descontar em outras pessoas, né? Então, eu tenho que aprender com isso e não me comprometer mais envolvendo outras pessoas nessa dor. Tem uma música do Toque de Luz, do grupo Espírita Toque de Luz, daqui de Campina Grande. Não vou cantar, né, para não passar vergonha aqui diante do infinito bem, mas a música tem uma letra muito bonita, a música se chama Si, e ela diz: se a vida disser não, aceita o desafio, vai à luta e segue em frente. Escuta a voz do teu coração, com fé, disciplina e amor. A gente entende que quando uma porta fecha, a outra abre na frente da gente. Basta você ver. Se o sol não aparecer, brilhe o seu sorriso, ilumine o seu dia. Acredite na sua força, acredite em você. Você pode mais. Tudo que você quiser, você vai ser. Tudo que você quiser, basta merecer. E aí esse final eu já gosto porque ele chama a atenção que basta merecer. Então não é simplesmente esperar, é fazer por onde merecer, né? Então, em meio às dificuldades, eu elenquei aqui umas saídas, né, que a gente pode ter, que a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer por onde merecer. E a primeira saída é uma que é inevitável, né? A prece, vigiar e orar. Desde lá, quando a gente participa da evangelização, eu fui evangelizador por muitos anos, fui evangelizando, né, desde que nasci, e a gente vê lá, como também vê no Livro dos Espíritos, no Evangelho, agradecer, pedir e louvar, né, os requisitos da prece. E aí agradecer mais, agradecer. Olha que prece linda de hoje, só agradecimento. E se a gente parar para pensar o tanto de coisa que a gente tem para agradecer, a gente não vai ter tempo de reclamar. A gente não vai ter tempo para falar da vida negativamente, né? Então, agradecer mais, pedir menos, como também pedir pelo próximo. Muitas vezes a nossa prece é muito egoísta, né? É minha família, sou eu, é meu povo sempre. E eu acabo esquecendo que existem outras pessoas também que precisam estar ali, né? Nessa prece. Quanto mais eu abro esse leque, quanto mais eu estou aberto para pedir para as outras pessoas, eu estou mais pronto para receber também, né? E o terceiro requisito, louvar, né? Aí tem gente que diz assim, eu toda vontade de chorar, eu digo, então chore, não é proibido chorar, se emocionar, né? Chora, deixa aquelas lágrimas lavar, mas se conecta com a mensagem, né? Se conecta com a mensagem. E louvar lá no Livro dos Espíritos fala que é se conectar com Deus, conectar-se com Deus.
né? Emmanuel diz que quando os ensinamentos de Jesus vibram nas quatro paredes do lar, e aí tanto as nossas preces comuns quanto a importância do evangelho no lar também, né? A observação impensada é ouvida sem revolta. Então a gente já escuta sem estar armado, né? Como as pessoas de revolta, de retrucar. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A gente aprende a silenciar mais, a não retrucar tanto, né? Independente do que o outro fala. É um exercício. Claro que a partir de amanhã a gente não vai estar tudo ok e sem falar nada. Mas a gente vai se policiando, né? Isso já é muito importante. Então, a calúnia é isolada no algodão do silêncio. E 3, a enfermidade é recebida com calma. E aí minha pergunta, como nós receberíamos, né, o diagnóstico de uma doença hoje? Nos diagnósticos de Covid, seja nosso, seja de outras pessoas, né, com aquele medo, com a fé abalada ali, né? Então, são tempos de a gente olhar para dentro, se fortalecer através da doutrina dos Espíritos, através da mensagem do Cristo. O segundo ponto, para além da prece, é a importância da resignação. Passar por dificuldades nos momentos, para nos tornarmos melhores. Porque umas pessoas se revoltam, né? Então, no momento de dificuldade, vem aquela revolta. E uma das definições lá no dicionário é ação de aceitar pacificamente as dores ou os sofrimentos da vida. Então, é pacificamente, é sem a revolta, né? Aceitar e seguir. E aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado, o projeto dos enlutados, né? Como é difícil aceitar o desencarne, a morte, o falecimento de alguém e seguir. E saber que a vida continua do outro lado e que a vida precisa continuar deste lado também, né? E aí quando a gente olha, quando a gente se depara lá no grupo, diante de, por exemplo, mães que perderam filhos, né? Uma das dores mais significativas que a gente pode vislumbrar, né? Principalmente eu que sequer sou mulher. Então, uma mãe perder um filho, né? Trabalhar no bem. A importância de trabalhar no bem. O trabalho voluntário, como é importante. E como é importante, veja, em tempos de pandemia, vocês estão aí, né? A gente está aqui, a gente está dando um jeito. E a gente está dando um jeito, o Viana de Carvalho tem um trabalho maravilhoso de assistência social, de distribuição de feiras, continuou, aos trancos e barrancos, as coisas vão continuando. Eu sei que não é fácil, e a gente vai juntando um pouquinho dali, a gente se arrisca, mas a gente se arrisca também sabendo que lá em cima tá ok, né? Tá nos dando o aval para trabalhar, porque a gente precisa e o próximo precisa também. Então não é por acaso. E aí, quantas vezes a gente não já escutou, né? Não, olha, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar só ao trabalho no bem. Né? Daqui a tantos anos, quando eu me organizar, se a gente esperar a vida da gente ficar perfeita, para a gente colocar a mão na massa, para a gente trabalhar pelo próximo, é difícil, né? Para não dizer impossível. Vai ser bem difícil. E se for esperar se aposentar nos dias de hoje no Brasil, se aposentar, né? E se quer ser... primeiro a questão da aposentadoria mesmo, que não é fácil, quem acompanha o mínimo aí de telejornal sabe. E depois também a questão de... E se eu não chegar lá? Primeiro, se eu não me aposentar. Depois, se eu morrer antes. Então, eu deixei quantas oportunidades de fazer o bem eu deixei passar. Né? Então, é importante a gente ficar atento a isso. Terceiro ponto, reforma íntima, que é conhecido de todo espírita, né? Todo mundo já ouviu falar, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, que está lá no capítulo 17, sede perfeitos. E todos nós alcançaremos essa perfeição relativa, uns mais cedo, outros mais tarde, e para isso a gente tem o livre-arbítrio, né? E para isso a gente tem essas oportunidades de fazer o bem e, sobretudo, de trabalhar no bem. Então, os maiores problemas, a gente sabe, na nossa vida, que são com quem a gente mais ama, né? Com a dificuldade de convivência ali com os parentes, e não por acaso, a gente sabe que tem um propósito da família e que tem um plano reencarnatório, né? E não por acaso a gente está com essas pessoas. Sempre falo que a gente está na família muito mais por necessidade do que por merecimento. Então, geralmente, sempre tem algum ajuste ali a ser feito e como a gente precisa se dedicar, né, a entender essas pessoas, a
amar sobretudo, né? Amar, e eu lembro da música Epitáfio de Titãs, que diz: queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Né? Então, muitas vezes a gente não conhece, a maioria das vezes, na verdade, a gente nem conhece sequer o que está se passando por dentro dessas pessoas que convivem conosco dentro do nosso lar. Então, é por isso que a gente precisa respeitar, é por isso que a gente precisa aprender a conviver da melhor forma possível. Né? Lembrar o ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e também deixar-se amar. Né? Deixar-se amar, porque muitas vezes a gente se fecha ali com rancor, com mágoa, né, em virtude das dificuldades que a gente tem de convivência, e isso vai ocasionando diversos problemas nas nossas vidas, inclusive problemas físicos mesmo, né? Porque aí a questão psicológica, né, e sentimental, ela passa a se transformar em questões físicas, né? E aí, falando das doenças físicas, eu fiz uma listinha aqui, eu dei uma olhada, né? Não sou da área médica também, mas acontecimentos, por exemplo, no estômago. Dor, queimação no estômago, sensação de enjoo, piora nas gastrites, nas úlceras. Em relação ao intestino, diarreia, prisão de ventre, garganta, sensação de nó na garganta, irritações fáceis, constantes, né? Questão de amígdalas. Nos pulmões, sensação de falta de ar, de sufocamento, tensão nos músculos, contraturas, dores musculares, sensação de dores no peito, que pode ser confundido com infarto. Nos rins e bexiga, sensação e dor de dificuldade para urinar. Na pele, coceira, formigamento, ardência. No sistema nervoso, crises de dor de cabeça, enxaqueca, alteração na visão, do equilíbrio, sensibilidade. Enfim, aí o que é que acontece? A gente vai para o médico e não tem nada. Vai para o médico e não descobre nada. E a gente toma Dorflex, Doralgina, Tocilax, tudo e não passa. Sabe por quê? Porque não é aqui, especificamente, é aqui. É no coração. É na emoção, é em como eu reajo em relação ao que acontece comigo, é em como eu administro isso dentro de mim. Né? Então, começa a passar para o corpo físico mesmo. Mas André Luiz Peixinho diz que tudo é justo, merecido e necessário. Então, tudo que a gente passa é justo, é merecido e é necessário. Né? E é preciso a gente estar em sintonia com as leis divinas para reconhecer isso. Divaldo Pereira Franco, lá no livro Grilhões Partidos, diz que toda enfermidade procede do espírito endividado. Olha só, toda enfermidade procede do espírito endividado. E aí a forma que a gente enxerga isso vai dizer muito como a gente vai levar essa doença. Tem um texto muito bonito lá no Lindos Casos de Chico Xavier e de Ramiro Gama. Palavras aos enfermos. Olha só o que ele diz. Eram tantos doentes lá em Pedro Leopoldo, noite a noite, que o espírito Naio Lúcio, compadecendo dos sofredores, endereçou-lhes a mensagem a seguir. Palavras aos enfermos. Toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que a transmite. A dor física, pacientemente suportada, é golpe de buril divino, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem luz, sublime luz do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte, são irmãos que aceitaram, com serenidade, as dores longas que a providência lhes endereçou, a benefício deles mesmos. Em compensação, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos em lamentável posição de desequilíbrio, afundado muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo à insubmissão. O doente desesperado é sempre digno de piedade, não porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação. Olha só essa frase. Não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação. A enfermidade ligeira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior, quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta a calma e a fé em todas as ocasiões
é a serva bendita de Deus, que nos procura, em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Então é justamente pela nossa limitação que a gente não sabe realizar que essas enfermidades vêm, para nos mostrar a necessidade de aperfeiçoarmos e de valorizarmos e de colocarmos em evidência as nossas virtudes, que todos nós as temos. Que todos nós temos essa centelha do Cristo dentro de nós. Mas muitas vezes é difícil no dia a dia a gente conseguir fazer com que ela floresça. Então, isso aí vem. Oi? Geralmente, as pessoas pensam e entendem o processo de enfermidade como um processo punitivo, quando, na verdade, ele é um processo educativo. Exato. Pode até ser punitivo quando a doença, essa lista aí, que inclusive você leu de sintomas, elas podem ser as reações psicossomáticas e pelo um processo de autocondenação, de autossabotagem, de autodestruição. Então, eu posso somatizar com todos esses efeitos que você relatou, mas também ele pode estar na característica de um processo educativo e não punitivo. E se for punitivo, não é de Deus. Sim. Se for punitivo, é da própria pessoa, é do próprio ser que não conseguiu ainda se perdoar. Então, e como é importante perguntar a cada enfermidade, o que é que ela quer me dizer? O que é que ela quer me falar? O que é que ela quer me ensinar? Ela está simbolizando o quê? Então, aí passamos pela expiação, pela prova, de uma forma produtiva, tirando um aprendizado fantástico. Não como assim, cultivar a dor, querer manter o sofrimento, mas tirar disso um proveito, né? Um processo educativo. Isso, com resignação, buscar suas melhoras, né? Seja no plano material, na questão profissional, médica, seja na questão espiritual também, né? Então, nós temos um Deus muito simples e precisamos enxergá-lo cada vez mais no próximo e um Deus que é muito amoroso conosco. Tem um caso de Padre Fábio de Mello, que ele estava com o seu amigo Robinho no hospital, né? E ele foi para passar a noite lá, dormiu o seu amigo já nos seus últimos dias, assim, estava com doença grave. E aí ele cochilou. Ele cochilou e ele escutou o barulho quando o amigo acordou. E ele acordou assustado e perguntou, o que foi que houve? Ele disse, não, pode ficar tranquilo. Eu senti uma dor, peguei o remédio, tomei, mas já está tudo bem. E ele ficou extremamente constrangido, o Padre Fábio de Mello, né? Porque ele disse, poxa, eu estava aqui para ajudá-lo, para se ele precisasse de alguma coisa, e eu não vi. E ele, notando o constrangimento de Fábio de Mello, ele disse, não se preocupe, meu amigo. Não se preocupe, porque só em saber que você está aqui já torna a minha vida muito melhor. Né? Então, muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente tem para oferecer, para dar para outras pessoas, e aquela pessoa ela não quer que você entregue nada, ela quer apenas que você seja. Né? E quantas vezes e quantos de nós não estamos precisando apenas de pessoas que sejam, que estejam ao nosso lado, né? E não que estejam oferecendo algo. Né? O mais difícil não é dar o que você tem, mas é dar o que você é. Né? O mais difícil não é dar o que você tem, é dar o que você é dar o seu tempo, é dar o seu amor, é dar o que você veio aqui para oferecer às outras pessoas. E somente aquilo que você vai conseguir deixar nas outras pessoas e levar das outras pessoas para si, quando partir para o plano espiritual. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o iniciozinho, o convite do Cristo é maravilhoso, quando diz todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, é um convite que o Cristo faz, e é preciso a gente diminuir as lamentações, as reclamações, trabalhar, servir,
prosseguir com fé, na convivência, não querer mudar as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente quer mudar as pessoas, a gente quer levar todo mundo para o centro espírita, né? A gente muitas vezes escuta as pessoas dizendo assim, olha só, aquela palestra eu assistindo, bem que manhã poderia estar aqui assistindo. Bem que fulano poderia estar aqui assistindo. Não, bem que você, graças a Deus que você está aqui assistindo. Né? Então, a gente orienta, a gente faz a nossa parte, a gente convida, mas cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo de estar com afeito à mensagem do Cristo, à doutrina espírita, a ida ao centro espírita ou não, porque isso também não significa tudo, né? Mas o nosso comportamento. Então, o que a gente faz com isso, na verdade, né? E aí, a gente não pode e não deve querer mudar as pessoas. Eu assisti uma vez um vídeo curtinho de uma pastora que ela dizia, que ela falava justamente sobre isso. Ela falava, sabe por quê? E aí é uma reflexão, não necessariamente para todo mundo, mas para a gente ficar atento. Ela dizia, sabe por que muitas vezes a gente chama outras pessoas para virem para casa, para a igreja, né? Ela falava lá no caso, e essas pessoas não vêm? Porque talvez ela não esteja vendo o Cristo em você. Porque talvez ela não esteja vendo o Cristo nas suas atitudes. Porque ela não quer aquele Cristo que você apresenta quando você está diante do porteiro, diante do funcionário tal, quando você está diante de determinadas situações e que mostra determinados comportamentos. É uma reflexão para a gente. Eu vou para a casa espírita, é uma responsabilidade. Eu saio, não pode ficar só naquela convivência do centro espírita. Eu preciso ser espírita onde quer que eu esteja. Ser espírita dentro do centro espírita é muito bom, é muito tranquilo, né? Mas ser espírita fora, ser espírita no trabalho, na escola, na faculdade, né? Naqueles locais que a gente tem, aqueles instrumentos que vêm para trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, aí é o grande desafio e é esse o principal ponto que a gente precisa investir todas as nossas forças e as nossas energias, né? Disse Jesus, bem-aventurados vós que sois luz, sois vós o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Né? E eu costumo dizer que não devemos subestimar a nossa capacidade de ser luz na vida das pessoas. Todos nós, independente da situação na qual nos encontramos, nós temos a capacidade de ser luz na vida das pessoas. Eu não preciso estar 100% para eu estender a minha mão. Eu posso estar 70% e estender a mão para uma pessoa que está a 30%. E eu já vou ajudar, né? E eu já vou ajudar. Então, nós temos a capacidade de nos renovar todos os dias, de dar o nosso melhor, e alguém, algum dia, vai agradecer a Deus por ter cruzado o nosso caminho, por ter nos encontrado, por ter nos conhecido. Lá no Livro dos Espíritos, no finalzinho da última pergunta, diz o seguinte, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam-se para si longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que falam dos bens deste mundo, que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, a gente precisa ficar atento a isso e a gente precisa lembrar que temos, como a música disse lá, do Infinito Bem, renova-me mais uma vez. Todos os dias é tempo de renovação. Todos os dias é tempo de recomeçar. Hoje está difícil, mas amanhã é um novo dia. Né? Seja qualquer a dificuldade. Se hoje está difícil, pelo menos eu tenho esperança que amanhã vai ser um pouquinho melhor. Né? E aí, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer enfermidade, tudo acontece, tudo é justo, merecido e necessário. Nada acontece por acaso. E a gente tem essa capacidade de se renovar. Todo dia, toda claridade, todo amanhecer precede uma noite escura. Possa ser que essa noite escura seja difícil para você, né? Possa ser que hoje esteja difícil, possa ser que os últimos dias estejam difíceis. Mas a gente não pode desistir. Porque se a gente olhar para a nossa história,
se a gente olhar para os nossos dias, se a gente olhar para trás, a gente já passou por tanta dificuldade. A gente já passou por tantos momentos que eu disse, meu Deus, eu não sei se eu suporto. E a gente suporta. E a gente está aqui. E a gente vê que buscou forças de onde a gente nem sabia que tinha. E hoje somos mais fortes. Hoje somos melhores do que ontem. Hoje somos melhores do que 5, 10, 15 anos atrás. E por isso, inspirando-se nisso, nessa nossa história, que a gente precisa olhar para frente e recomeçar. Olhar para frente e acreditar no futuro, acreditar com esperança, mas fazendo a nossa parte. Lembra lá da música? Tudo que você quiser, você vai ser. Tudo que você quiser, basta merecer. É preciso trabalhar, é preciso se esforçar, né? A gente não pode ficar simplesmente deitado na cama. Mas tem dia que vai ser difícil. E a gente fica, mas amanhã a gente recomeça. E para finalizar a nossa fala, um poema que eu acredito que muitos de vocês conhecem e que para mim é muito bonito, significativo, de um cara que é conhecido de muitos de nós, Braulio Bessa, que fala sobre recomeçar. E ele diz, quando a vida bater forte e a alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo o que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste o amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Que Jesus possa fazer morada nos nossos corações e que tenhamos bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É momento de ter ânimo, é momento de ter esperança, é momento de se fortalecer através dessa mensagem, dessas mensagens da doutrina, do Evangelho, fortalecer a nossa fé para a gente seguir. Porque a vida segue, a gente continua, a gente se fortalece. Muita paz a todos, muito obrigado a todos do Viana de Carvalho e muito obrigado. Que maravilha, meu amigo, que maravilha. E o fantástico da vida é exatamente essa eterna oportunidade de recomeçar. Na estrada da vida não tem retorno. Pode ter algumas estações, algumas paradas, mas não tem retorno. É seguir em frente. Algumas vezes parando até para descansar, mas sempre, sempre seguindo em frente. Às vezes a gente tem a ilusão de que está andando para trás. Mas apenas estamos com a visão adormecida. Mas com certeza estamos aprendendo. E é esse olhar, e é esse otimismo, é essa esperança que nesse momento precisamos ter. Então, suas palavras, suas colocações, essa sua chamada foi mais do que oportuna. Mais do que oportuna. Quantas pessoas que nesse momento estão em casa, abatidos, desanimados, se culpando, se autodestruindo, se condenando, se desacreditando. E como é ruim quando a gente deixa de acreditar em nós. É doloroso perder a crença em algo. É doloroso viver a decepção de um amigo, de um relacionamento, de um colega de trabalho. É doloroso. Mas quando nós perdemos a admiração
a confiança em nós mesmos como paralisa, estagna, e aí se instala com todo gosto os processos depressivos, né? Então, ter essa coragem de recomeçar, ter essa coragem de se levantar, ter essa coragem de dizer, foi mal, pisei na bola, errei, me equivoquei, não agi correto, mas, com certeza, todos os dias, a vida nos traz páginas em branco para escrevermos um novo capítulo. E aonde está o lápis? Está na minha mão. Então, cabe a mim escrever a nova história. Então, tem uma frase até que diz assim, a gente não morre quando deixa de viver, né? A gente morre quando deixa de sonhar. Então, que possamos nós estarmos assim, sonhando, sempre sonhando, almejando e buscando a nossa lapidação, o nosso melhoramento, não tendo essa permissividade, passando a mão em nossa cabecinha, não, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Mas poder dizer, falhei, realmente falhei, mas quero me corrigir, quero melhorar. Como isso é bom, né? Como isso é bom. Então, só gratidão a você, meu amigo, hoje. Só gratidão por trazer a nós essa luz, a tua luz, né? E a luz de Jesus, Obrigado. e a luz da esperança. Muito obrigada. Esteja conosco outras vezes, né? Se Deus quiser. Para a gente poder dar aquele abraço e viver aqui nesse espaço. Hoje eu estou aqui. Parece assim um sobrevivente num planeta, só tem uma pessoa. Está parecido igual o Pequeno Príncipe, só eu e o planeta e uma Rosa. A Rosa está aqui do meu lado, é Thalita, minha assistente. Então, mas eu sei que cada um em suas casas estão conectados conosco. E um dia voltaremos, um dia estaremos aqui e estaremos acendendo mais ainda essa chama do Centro Espírita Viana de Carvalho, que realmente não parou, né? Nessa pandemia ele só cresceu, ele se adaptou à nova realidade. Mas até o grupo Infinito Vem, Eu não sei se vi. você viu, botaram fermento nele, Denis. Olha, apareceram umas preciosidades, os ventos sopraram e cresceu. Até o número de cestas básicas que também entregamos cresceu. E que bom que em um ano, eu acho que 7 meses, em um único mês, não faltou uma cesta para quem necessitava e para quem batia em nossa porta. Mas isso só foi possível pela determinação de uma equipe maravilhosa e pela caridade, pelo amor de muitos que doam. Sim. Muitos não saíram de suas casas, não puderam sair. E ainda, às vezes, nem podem sair. Mas, de alguma forma, se fizeram presentes. Hoje mesmo foi um dia brilhante. Pudemos montar 200 cestas básicas. A partir de amanhã já vamos começar as entregas. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico poder manter essa chama acesa do Viana. Então, só temos que agradecer a Jesus por confiar em nós. Sacolinhas com sementes. Para que nós possamos encontrar um canteiro e ali jogar essas sementes. Para que um dia venham a germinar. Que maravilha poder ser jardineiro desse gigantesco jardim de Jesus. Então, fica aqui o nosso grande abraço a você, a Campina Grande. Ai, eu estive aí esse final de semana, hein? Foi. Pensando só em reencontrar vocês aí. Então, fica aqui um abraço grande aí a Campina, ao Movimento Espírita de Campina Grande, que sempre também está com tudo. Um grande abraço fraterno, unidos sempre pelo coração. Tá bom? Boa noite, obrigado. Um abraço, meu amigo. Tchau.